Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui, como vocês já viram no título, para trazer para vocês uma análise muito esperada e muito pedida aqui no nosso canal. Processador Intel Core i5 9400F de nona geração. Um processador 6-core que promete ter um ótimo desempenho em jogos, tarefas cotidianas e que não vai furar o seu bolso e deixar você super pobre por investir num processador desse aqui. Então, antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu já gostaria de pedir para você, antes de tudo, já deixar o seu like, o seu favorito aqui no nosso canal e se atentar aqui no card, porque eu tô deixando o link desse processador lá no cards para vocês e também na descrição, caso você curta esse setup aqui. E além disso, eu vou deixar algumas dicas de configurações. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o 9400F nas suas especificações e já eu vou trazer alguns testes para vocês. Estamos aqui com o nosso amiguinho 9400F. Ele, como vocês já sabem, né, provavelmente, é um processador Intel Core i5 de nona geração. Ele trabalha com a litografia de 14 nanômetros++, é um processador Coffee Lake que traz algumas novidades interessantes. Por exemplo, algumas implementações de AVX diferenciadas para processamento dentro dele. Ele é um processador 6-core real, então ele é 6 núcleos e 6 threads, ele tem os seus 6 núcleos ali entregando desempenho para vocês, e o seu clock trabalha de 2.9 GHz até 4.1 GHz, tipicamente trabalhando a mais ou menos 3.9 GHz dentro das principais tarefas, assim como outros processadores de nona geração. Esse processador aqui é um Coffee Lake 14 nanômetros+++, ele dá suporte a basicamente todas as placas-mães com socket 1151, só que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu pegar uma H310 ou uma Z390, por exemplo, ele vai dar suporte já automaticamente. Eu posso chegar e instalar em uma placa-mãe dessas aqui sem nenhum problema. Se eu quiser utilizar uma placa-mãe de um chipset mais antigo, como exemplo aqui Z370, que é uma placa-mãe um pouco mais antiga, eu consigo fazer suporte desse processador, mas eu preciso atualizar a BIOS. Então você tem que sempre se atentar a esses detalhes. Você consegue utilizar outras placas-mães, mas você precisa de atualização de BIOS. E muitas vezes você não tem o processador na sua casa para deixar a placa-mãe com a última versão de BIOS, você precisa pegar emprestado com alguém ou pedir para a loja atualizar antes de você comprar. Se você comprar um PC na Pichau Informática, as placas-mães já vão com as suas BIOS atualizadas. Então você pode ficar tranquilo que a sua máquina vai atualizada, suportando tranquilamente funcionando o 9400F. Como ele não possui o Video Onboard no processador, ele tem o Fzinho lá no final, então você é obrigado, quando montar uma configuração, utilizar uma placa de vídeo off-board. Então ele é um processador excelente para máquinas gamers, para você chegar aqui e combinar ele com uma 5700, com uma 1660, com uma RTX 2060, ou o caso do vídeo hoje aqui, que nós vamos testar ele num nível extremo, colocar ele num potencial de performance muito grande, dá muito trabalho para ele, nós vamos colocar a RTX 2080 Super. O grande destaque para esse processador aqui é que, diferentemente de processadores como o 9700K, por exemplo, que tem vários núcleos, que já trabalha acima dos R$1.000, ou o processador 9900K, que são 16 threads e também trabalha acima dos R$2.000, esse processador aqui, ele trabalha na casa dos R$800. Então ele é uma opção extremamente interessante da Intel para quem não quer gastar muito, quer comprar um processador abaixo de R$1.000. Tem ali R$800, por exemplo, você pode estar comprando um processador desse aqui tranquilamente utilizar no seu setup, mas não é porque ele é baratinho que ele não vai entregar uma boa performance. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E ele já acompanha o Cooler Box, então é suficiente você utilizar o Cooler Box desse processador para ele aqui, porque ele não faz overclock, então é o suficiente. Você não precisa colocar um sistema de refrigeração water cooler, um air cooler mais parrudo, um water cooler custom, porque simplesmente o Cooler Box dele já é o suficiente. E eu vou provar para vocês aqui no nosso vídeo, beleza? O nosso primeiro teste que nós estamos rodando aqui para vocês vai ser o teste do CPU-Z. O CPU-Z, além de você conseguir ver as especificações do seu processador, saber mais detalhes sobre ele, características dele, você consegue fazer um pequeno benchmark em single thread e multithread. E a pontuação do 9400F foi uma pontuação bem adequada para o segmento dele. São 455 pontos para o modo single core, utilizando somente um núcleo, e um total de 2.540 pontos quando utilizando todos os núcleos desse processador aqui. É uma pontuação realmente de um processador mid-end, só que não se enganem, é um mid-end de hoje, porque se você comparar com pontuações no processador, por exemplo, no CPU-Z, em processadores 4790K, 7770K, por exemplo, 7700K, 4790K, processadores mais antigos, que eram processadores tops da sua época, ele consegue entregar performance maior em single core, só perdendo em multicore porque ele possui somente 6 threads e não 8 threads como os processadores mais tops das gerações passadas. Aproveitando que nós falamos aqui de multithread, vamos fazer um teste de Cinebench. Cinebench é um software 3D que vai pesar bastante em cima do processador e ele vai testar todos os nossos 6 núcleos ali, fazendo uma renderização
renderização de uma imagem 3D. Nessa pontuação ali ele conseguiu algo na casa dos 900 pontos, o que é muito bom para um processador como esse. Ele pode variar, é claro, dependendo da placa-mãe, memória que você vai utilizar, ou até da sample que você está utilizando. Eu acredito que a variação dele vai ficar entre 890 e 910, 920 pontos. Não vai mudar muito disso. O nosso processador atingiu a casa dos 900 pontos, o que é uma pontuação muito boa para um CPU como esse aqui no multicore. Eu sei que muitos de vocês vão inclusive me perguntar como é a utilização de um processador desse aqui, como é o dia a dia com ele. E para mim poder passar uma experiência muito boa para vocês, eu fiquei com esse processador alguns dias na bancada. E o vídeo que vocês viram sair sábado no canal, que era do 3800X com a placa de vídeo RTX 5700 com a RX 5700, ele foi todo editado com esse processador aqui. E eu fiz vários efeitos, várias transições, vários sistemas de cortes, vários jogos. Foi todo um workflow ali basicamente que durou mais ou menos umas 3 horas e meia dentro do Premiere, inclusive com a renderização do projeto em 1080p 60 fps. A gente utilizando o modo MP4 para exportar diretamente para o YouTube. Ou seja, para você que é um YouTuber, você pode investir em um processador melhor sim, que tenha mais threads, tem próprios processadores da Intel que entregam melhores performances. Mas se você não quer gastar muito e você só tem dinheiro para um processador como esse, ele consegue sim quebrar muito bem o seu galho e consegue entregar uma boa performance dentro de softwares de edição. No Premiere CC, como eu falei para vocês, em pouco mais de 3 horas eu consegui editar um vídeo completo e inclusive fazer a exportação desse arquivo utilizando, claro, um sistema de GPU render também. Se o seu caso é streaming com esse processador, eu não recomendo ele tanto para placas de vídeo muito fortes e jogos mais pesados. Assim você vai acabar consumindo muito uso do processador com a sua stream, que já vai demandar muito de um processador 6-core, e quando você precisar rodar o jogo, liberar os FPS, vai acabar que o processador vai ficar sobrecarregado. Ele não vai conseguir atender as duas demandas, toda a demanda da stream e toda a demanda do jogo que ele vai estar exigindo com a sua placa de vídeo. Então você pode fazer sim stream, mas tem que cuidar do jogo. Se for um CSGO, um Fortnite, games mais leve, ele consegue entregar uma boa performance, inclusive em stream. Agora se for um Battlefield 5, por exemplo, já vai dar um pouquinho de gargalo, e não vai ser uma qualidade boa na stream, porque esse processador ele já está bem no limite para rodar games multiplayers mais pesados. Então você rodar uma stream em paralelo só vai estragar mais ainda a sua performance e a sua experiência dentro do jogo. E eu aposto que você, depois de eu ter falado da pasta térmica interna, que não é mais pasta térmica, agora é uma solda, você ficou na dúvida de qual seria a temperatura dele, né? Então eu rodei um teste de estresse aqui do AIDA 64 durante cerca de 10 minutos, que foi o suficiente para mim estabilizar o processador em uma temperatura já, e ele variou a sua temperatura da casa dos 50 graus, chegando num pico máximo de 60 graus, e não passou disso em todos os núcleos. Vocês podem ver nos testes, eu dei uma aceleradinha para vocês, mas ele se manteve nos 60 graus e foi isso que ele entregou. Dentro de jogos que vocês vão ver já, os games que eu rodei para vocês, tá tudo monitorado para vocês ali, mas a temperatura dele dentro dos games foi cerca de 50 a 55 graus, o que é uma temperatura excelente para um processador que está utilizando um Cooler Box, na faixa dos R$800. Agora chegou a hora de nós testarmos em jogos, testarmos na prática. Eu sei que vocês muitas vezes vão pedir testa em Full HD na 2080 Ti, ou testa com a 1550, com a 1050 Ti, com a 1650, mas galera, esses vídeos eu vou fazer assim como eu fiz com o 9100F, o 9400F eu vou trazer uma review principal e depois eu vou trazer vários gameplays para vocês com placas de vídeo diferentes. No vídeo de hoje eu vou me concentrar em um parâmetro. Eu vou colocar uma placa de vídeo bem forte que consegue rodar 1440p com esse processador aqui e eu vou ver se ele é capaz de entregar com uma placa de vídeo extremamente forte pelo menos 60 FPS dentro de todos os jogos, ou seja, o mínimo aceitável para os jogos hoje, melhor do que qualquer console e com uma resolução bem alta. Então é esse tipo de experiência que eu quero buscar com esse processador aqui. Alta qualidade de imagem, uma resolução alta e 60 FPS pelo menos dentro dos jogos. E é isso que a gente vai fazer. Hoje eu vou colocar uma 2080 Super RTX junto com esse processador, inclusive utilizando as tecnologias Ray Tracing quando o jogo tem a possibilidade para nós aproveitarmos a melhor qualidade gráfica possível, com o 9400F mostrando pra gente que ele é ou não capaz de levar 60 FPS dentro dos jogos. Então você é meu convidado, vem junto comigo e vamos conferir agora em 12 jogos os testes do 9400F. E no final eu volto com uma conclusão para vocês.
Galera, vocês viram aqui que o nosso processador 9400F foi bem competente com uma 2080 Super. É claro que tem alguns jogos que ele deu gargalo sim. Nós estamos falando de uma 2080 Super, uma placa de vídeo de R$4.000 com um processador de R$800. Mesmo rodando numa resolução maior que é 1440p, o que alivia um pouco o processador, nós não utilizamos em Full HD. Em Full HD o gargalo seria ainda maior, cerca de 20% maior do que nós encontramos aqui nesse processador. Ele conseguiu levar a nossa performance e instruir uma 2080 Super aos seus 60 FPS, que é uma qualidade muito boa, uma experiência bacana dentro de jogos, e eu acredito que ele foi muito competente nessa tarefa aqui. É claro que, se você quiser levar 100% da sua 2080 Super, você não vai conseguir com esse carinha aqui. Você vai precisar de um 9700K ou quem sabe até de um 9900K, porque sim, um 9900K ele gargala uma 2080 Super se for em Full HD, ou uma RTX 2080 Ti também. Então, nesses processadores, mesmo os mais tops, não estão livres de gargalo. E tem jogos específicos que vão estragar tanta experiência dentro de uma 2080 Super ou de uma 2080 Ti, que mesmo o processador mais forte do mercado, como um 9900K, por exemplo, vai apresentar gargalos, porque esses jogos vão atacar single núcleo somente, 2 núcleos, 3 núcleos, o que não vai utilizar todos os núcleos de um 9900K. Então, seja em um processador 9400F ou seja em um 9900K, vai ter certos jogos que você vai sentir gargalo, sim, nas placas de vídeo mais forte. Agora você me pergunta, Júnior, a sua experiência depois de ter usado ali uma semana dentro de jogos e cotidiano foi boa? Eu acho que foi boa sim, tá? Se você vai me perguntar, Júnior, vale mais a pena o 9400F ou o Ryzen 5 3600? Eu vou falar pra você, depende da tarefa que você vai utilizar. Um 3600 e um 9400F, no geral, conseguem entregar a mesma performance dentro de jogos e a mesma experiência em tarefas cotidianas. Um Cinebench, você rodar uma tarefa, uma edição simples, ele não vai mudar muito a experiência de um pro outro. Vai mudar o quê? Quando você for fazer uma stream, por exemplo, um processador que tem mais threads e não precisa ser necessariamente um 3600, pode ser um Ryzen 2600, ele vai te entregar uma performance melhor porque ele tem mais threads. Agora, se o assunto é somente jogos, com uma placa de vídeo off-board, e você não quer gastar uma placa-mãe mais cara, quer pegar uma H310, por exemplo, que é uma placa-mãe de R$300, com um processador de R$800, utilizar um cooler box, não precisar investir em um cooler nada sofisticado, e já quer ter uma experiência legal dentro de jogos, 9400F eu acredito que é uma das melhores opções. Então, a pergunta do título é, o 9400F ele é uma das melhores opções hoje para jogos no mercado? Sim. Se for somente para jogos, na minha opinião, ele é uma das melhores opções. E logo depois dele ali vem o 3600, que combina jogos com uma multitarefas aprimorado, já possibilitando streams e outras tarefas em paralelo mais pesadas. Mas na casa de desempenho e preço desse processador aqui, não tem ninguém para bater ele. Você não vai encontrar nenhum outro processador que vai entregar novo, com garantia, com as últimas tecnologias, a performance que esse carinha entrega aqui. Claro que existe, né, aquele mundo, aquele submundo da China, que você pode estar comprando processadores da China, aquele Xion Gamer, aquela galera toda, ou você pode estar comprando um Ryzen 2600 que está em estoque muitas vezes há mais tempo ali e o preço acabou que saiu num preço bacana para vocês, às vezes numa Black Friday da vida, pode ser que vai valer mais a pena com ele. Mas falando de cenário novo, todos os processadores agora de estoque atual, 9400F é a melhor opção. Mas eu quero saber de você. Comenta lá embaixo o que você achou do 9400F. Não esqueça de conferir todas as nossas gameplays com o 9400F que nós vamos soltar nos próximos dias, próximas semanas. Vai ter com 5700, com 2060, 1660, entre outras placas de vídeo aí. E comenta lá embaixo a sua opinião e os testes que vocês querem com esses processadores aqui. Seu feedback é muito importante para mim, então não esquece de comentar lá embaixo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!